E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Fernando Jurado, é nosso entrevistado do dia, para a gente falar de uma reunião que aconteceu ontem com representantes da Elektro. Obrigado pelo espaço que vocês abrem para a gente poder falar com a comunidade de assuntos que são tão importantes e relevantes para a nossa comunidade. Bom, a gente vem acompanhando pelas redes sociais, né, vários internautas fazendo postagens em relação ao serviço prestado pela Elektro em Três Lagoas. Essa questão me chamou bastante atenção e a gente resolveu encampar essa discussão, né? Então, na terça-feira, como você própria colocou, a gente usou a tribuna da Câmara para falar sobre essa questão. Na segunda-feira, eu fiz questão de fazer contato com a Elektro e poder ouvir a Elektro até antes de poder fazer algum tipo de comentário lá na tribuna da Câmara, dando uma atitude de bastante respeito até a própria empresa, né? E também de equilíbrio em relação à abordagem da questão. E na segunda-feira eu já tinha feito uma primeira reunião com o gerente que atende aqui a cidade de Três Lagoas, o nome dele é Vinícius Paula, e coloquei para o Vinícius os três grandes gargalos apresentados, né? As três grandes reclamações que estão fundamentalmente colocadas no atendimento ao público, na questão da falta de energia em pontos isolados da cidade, em condições normais de clima, né? E a gente entende quando falta energia por conta de uma tempestade, né? E uma outra questão que essa impacta empresários, empreendedores, pessoas que estão construindo a sua casa, que é a tão famosa melhoria de rede, né? Só para deixar bem claro para quem está em casa ouvindo a gente, Ana, a melhoria de rede é você, por exemplo, abre um açougue, tem lá uma câmara fria, aí quando você vai pedir a ligação de energia na Elektro, a Elektro fala, olha, eu não consigo te atender aí, a gente precisa de trocar um transformador na região, você precisa de gastar tantos R$ 1.000 para trocar esse transformador. Mas peraí, sou eu que vou pagar tantos anos de conta e mesmo assim eu preciso de fazer melhorias na rede, eu preciso de trocar um transformador para que a Elektro possa me atender? Né? Então, só para quem está em casa poder entender. Essas são as três grandes reclamações que foram passadas para a gerência. Na quarta-feira, o escritório da Elektro fica em Campinas. Eu recebi uma ligação da pessoa responsável pelo institucional da Elektro, o André Fernandes. E ontem a gente teve a oportunidade de falar com o André e o Vinícius juntos. E dessa forma eles poderem colocar alguns paliativos que já estão sendo tomados no sentido de resolver esses três grandes e também abrir um diálogo institucional, né, com a Câmara de Vereadores, com o gabinete do vereador Fernando Jurado, com a Prefeitura de Três Lagoas, para a gente tentar ir amenizando essas situações, tá? Foi isso que aconteceu. Quando o senhor fala sobre essa questão dos transformadores, realmente isso é um absurdo, né? Uma rede que é da concessionária. Não faz muito sentido. E assim, muitas vezes o empresário ou o próprio cidadão que está construindo a sua casa, isso acontece às vezes até em questões domiciliares. Não tem estrutura para isso, precisa fazer uma melhoria de rede. Isso é um absurdo. Né? Eu faço analogia. Você contrata uma empresa para vender picolé numa festa de criança. Aí quanto que é cada picolé? Custa tanto. Eu vou pagar para você tanto por esse picolé, mas só que você tem que me dar o dinheiro antecipado para mim comprar a água, o suco e o açúcar para fazer o picolé. Pô, eu vou te dar o dinheiro para você fazer o picolé e depois você vai me vender o picolé? Não faz muito sentido, né? Não, coisa absurda mesmo. E outra questão também, vereador, que a gente tem recebido muitos comerciantes, pessoas que construíram sua casa, seu estabelecimento, aguardando por uma ligação. A empresa apresentou alguns números, né, em relação a esse serviço. Na verdade, o que eu sinto até como empresário, o que acontece são as reprovações, tá? São as reprovações. Então, não é que a Elektro ficou um mês para ligar a sua energia. Ela foi lá dentro do protocolo, porque esses protocolos são extremamente rígidos. E eu acredito de verdade que a empresa segue esses protocolos. No entanto, ela chega lá e faz uma reprovação por conta de que já teve casos, por exemplo, que eu tive condição de constatar, tinha um carro parado no local que o caminhão precisava parar para fazer a ligação, né? Ou um vidro do medidor lá da caixa de energia estava quebrado, a gente teve que voltar vai ter que colocar esse vidro para a gente voltar. Então isso acaba acontecendo. O gerente regional, o Vinícius, ele apresentou lá uma ideia que em pouco tempo, segundo ele, a Elektro vai conseguir
minimizar todos esses problemas, ela está criando processo para cada um desses problemas. Então ela levantou tudo que acontece, que impede uma ligação e está criando protocolo para tudo isso, né? Então com isso ela acredita que nos próximos anos ela vai diminuir bastante esse tipo de problema. É um problema que ela não controla porque tá na rua, tá com o operador dela, né? Então ela está identificando quem são os operadores que tem, as equipes operacionais onde isso acontece, e vai dar treinamento para eles. Isso foi a informação que eles passaram. Agora, uma outra questão que o senhor falou também é a respeito do mau atendimento, pessoas que não têm preparo para lidar com determinados. Vocês conversaram sobre isso? Esse é o problema mais latente, né? Esse é o problema que atinge diretamente o cidadão mais comum, né? Aquele cidadão que muitas vezes tem um problema com a Electro, um problema de conta, segunda via, uma fatura, algo que ele não concorda na conta, e ele procura o atendimento e chega lá. O atendimento muitas vezes são dois problemas, né? Um problema de falta de pessoal e um segundo problema de estrutura de atendimento. Então, eles trouxeram informações novas em relação a isso. Eles informaram que estão trocando a empresa terceirizada que faz esse atendimento para melhorar o atendimento, né? E também eles estão estudando a ideia de mudança de local. É um assunto que deu bastante polêmica. Inclusive, na quarta-feira, eles falaram que estão avaliando essa mudança. Essa mudança talvez não aconteça por conta que as redes sociais repercutiu muito mal. Eles o fato da gente noticiar que eles queriam ir para o shopping. Parece que a população, de um modo geral, vê isso não vê isso com bons olhos. E o vereador Fernando Jurado vai estar sempre olhando por isso e tensionando a situação para que seja feito o que seja melhor para a população de um modo geral. Com certeza, até porque assim, o shopping climatizado, ok, mas fica do Detran, que é um transtorno danado. Você tem que... Gente, precisa pensar o que não tem lá do outro lado no shopping, legal, para quem tem carro, vai ficar no ar-condicionado, estacionamento, quem que vai pagar para a pessoa ser atendida lá? Foi legal que a repercussão da abordagem que nós fizemos, né? Ela já deu esse resultado. A empresa já está pensando se faz sentido ou não faz sentido. E ficou de informar a gente da decisão que ela vai tomar. Em relação à questão da falta de energia em pontos específicos da cidade, em momentos de clima positivo, de clima bom, que não fazem sentido. A empresa, ela entende que isso está muito ligado à questão do calor, à sobrecarga de rede, né? Então, isso de fato, né? Você imagina quanto que aumentou em ar-condicionado. E assim, teoricamente, Ana, as pessoas têm que informar esse aumento para ele quando você aumenta a sua carga. Mas ela tem que fazer esses investimentos na rede, né? Porque é uma coisa que já acontece há muitos anos, sempre quando chega no período de calor, esses picos, justamente porque não dá conta da demanda. Assim que a empresa assumiu que isso aconteceu nos anos por conta do calor e que está fazendo grandes investimentos na cidade de Três Lagoas para poder resolver esse problema. Os investimentos na região, são só 5 cidades aqui do Mato Grosso do Sul que são atendidos pela Electro, né? E nessas 5 cidades, Três Lagoas é a maior delas, são só cidades pequenas. E dessas 5 cidades vão ser investidos 195 milhões. Eles enviaram uma carta para o gabinete, né, discorrendo sobre um plano de desenvolvimento e investimento na cidade. Né? Já estão sendo construídas subestação, vai ser construída mais uma subestação que vai em Brasilândia, que vai desafogar o sistema em Três Lagoas. E são 195 milhões que serão investidos, segundo a Electro, para resolver esse problema pontual da falta de energia. E bom, os ranchos também, o pessoal que tem os ranchos sofre bastante, né, com isso. Justamente onde a gente que é a questão da melhoria de rede. Eles conseguiram apresentar para a gente um esquema de regulação, porque eles são empresa regulada, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, eles têm contratos de prestação de serviço, e esses contratos de prestação de serviços, eles que embasa a ação deles, né? Então, a melhoria de rede, da forma que acontece, não existe segundo eles, não existe nenhuma ilegalidade nisso, porque isso está previsto em contrato. Segundo eles, se o empreendedor ou quem estiver precisando daquela melhoria de rede não ser feito, quem vai pagar a conta vai ser todo mundo ali da região, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. E, de fato, agora falando não só como vereador Fernando Jurado, mas como empresário Fernando Jurado,
Toda vez que a gente vai começar um residencial novo, eu sou empresário da construção civil, como muitos de vocês sabem, toda vez que a gente vai construir um residencial novo em Três Lagoas, chega lá a conta da melhoria de rede. Então nós vamos colocar, por exemplo, eu estou construindo agora 74 casas ali na Vila Nova JK. São 74 famílias três-lagoenses que vão passar toda a vida pagando a conta de energia da Elektro, né? Mesmo assim, nós estamos pagando uma fortuna em investimento na rede, em melhoria da rede, né? Teoricamente, a Elektro precisaria fazer essa melhoria de rede para que nós estamos colocando o cliente no sistema, vamos dizer assim, mas nós estamos pagando para a Elektro fazer a melhoria de rede, nós estamos pagando a conta e ainda assim vamos colocar o cliente para ficar décadas e décadas pagando a conta da energia elétrica. Né? É bem estranho, sinceramente. É bem estranho, mas do estabelecido em contrato, agência reguladora, fundo, já coloquei nosso jurídico para avaliar essa questão, nós estamos indo a fundo em relação a essa questão para entender o que dá para fazer. Muito provavelmente eles têm esse respaldo, mas nós estamos de olho, é necessário. A empresa para discussão, para não dizer que não tem nenhuma uma boa notícia nesse sentido, um grande problema para essa pessoa que é investidor, para essa pessoa que às vezes está abrindo um comércio, para essa pessoa que precisa de um serviço especial, ele não tinha atendimento na cidade. Ele não conseguia resolver, ele ia lá na atendente, lá no ponto de atendimento ao público, a atendente não tinha capacidade técnica para discutir um assunto com ele. Exatamente. Então, hoje já é uma vitória do nosso mandato, é uma vitória dessa discussão. A gerência regional já fez o compromisso com a gente que vai abrir durante um dia da semana. Essa pessoa, especificamente esse gerente regional, vai atender a partir de um e-mail que vai ser lançado, nosso gabinete vai colocar isso no ar, o empreendedor, a pessoa, o empresário vai poder fazer um cadastro, vai ter um agendamento e ele vai lá poder ser atendido lá na sede da Elektro, lá no Distrito Industrial, ser atendido pelo gerente regional para poder contar a sua história e entender de que melhor forma é possível resolver o problema dessa pessoa. Isso já é uma grande vitória. Com certeza. Apesar da gente não poder avançar em relação à melhoria de rede, nesse primeiro momento, nós estamos estudando de que forma que isso pode acontecer, mas a empresa já sinalizou e deu esse bom exemplo de abrir esse canal para a gente discutir a questão dos problemas que são mais complexos e que muitas vezes ficavam sem solução. Isso é muito bom, né, para o método da cidade e para a população também, essa questão do escritório, paradas, um local adequado para atender a população, a sociedade mesmo, né, principalmente tem menos quando esses serviços são bastante complicados e acho que a Câmara está aí para isso, quando o público, Câmara, vereador tem uma força maior, né? É um movimento que a gente antes, né? Então nós temos isso da empresa de melhorar o atendimento, de repensar sentido para a população, abertura desse espaço para que complexo como a Elektro possa resolver que não existia, tá? E temos o compromisso da empresa de fazer os investimentos para melhorar a rede e dessa forma resolver os problemas de falta de energia em pontos isolados da cidade. É a prova irrefutável de que se a gente trabalhar, dá para fazer muita coisa com o mandato e melhorar a vida das pessoas de fato. Com certeza. A Sabrina Cardoso, né, ela diz, bom dia, em julho fazem 2 anos que a Elektro colocou um poste novo aqui na minha região, através do protocolo na prefeitura. Segundo eles, são distintos braços, né? Iluminação, está o poste sem a iluminação. Olha só. Complicado, né? Na Duque de Caxias, a lâmpada queimou, vieram e não durou 2 dias. Já faz 3 meses, telefonamos, avisamos no município, né? Troca de lâmpada, Ana, a gente é muito justo, né? Muito sério, sido muito bem, tá? Eu coloco à disposição o meu gabinete, conseguido fazer agora para a prefeitura e o atendimento tem sido assim dentro de uma semana. Que a iluminação pública do município é importante. Se tiver em casa, o internato que tiver em casa, tiver com problema de troca de lâmpada, na frente da sua casa, pode entrar em contato com o gabinete do vereador Fernando Jurado, que esse tipo de serviço está sendo bem eficiente, tá? De verdade. O Thiago Duarte diz, bom dia, péssima qualidade, principalmente na zona rural. No último final de semana, ficamos 3 dias sem energia, vários chamados abertos e mesmo assim, eles vieram 3 dias. Na zona rural são constantes, mesmo com tempo estável. E o problema é que mesmo com os chamados abertos, ele tem manutenção na rede. E a Solange Barcelos Leana gostaria de saber o seguinte, quando queima um eletrodoméstico por causa desses picos de energia, a Elektro...
Enfim, são tantas reclamações em relação a eletro, nessa questão de eletrodoméstico, as pessoas têm que entrar em contato com a concessionária, abrir lá um protocolo, enfim, fazer a reclamação. Se for comprovado que realmente foi por conta da energia do pico, a Electro tem que pagar. E para isso tem um PROCON também, viu, gente? E agora a questão da zona rural, conforme o senhor disse, a Electro também, vocês conversaram sobre isso, tem possibilidade de melhorias. É importante dizer isso, a Electro, segundo a Electro, ela só tem no ponto de atendimento, só em 2 cidades de toda a rede que ela atende, que é Limeira e Três Lagoas, eles têm um profissional um pouco mais qualificado, tem um nome que eu não vou me lembrar agora, uma espécie de um líder, para poder só fazer a gestão da equipe e também tratar esses assuntos um pouco mais complexos, né? Em relação à questão da falta de energia na zona rural, é um problema que, segundo a Electro, tá? Evidentemente que eu estou colocando aqui a visão que a empresa passou, né? Então, segundo a Electro, esses investimentos que vão ser feitos, que vai tirar a sobrecarga do nosso sistema de transmissão, de distribuição, melhor dizendo, deve resolver boa parte desses problemas. Bom, já que nós estamos falando nessa questão, nos últimos dias, nas últimas semanas, durante as sessões, o senhor e vários vereadores têm comentado, inclusive, também sobre essa questão da rede, dessa fiação solta, pendurada, enfim. Eu até gostaria que o senhor falasse um pouquinho da preocupação do senhor quanto vereador da Câmara como um todo em relação a essa situação também, essa problemática. Então vou aproveitar já para dizer que você trouxe uma boa notícia para nós hoje, né? Eu estava há pouco levando minhas crianças para a escola e ouvindo, como costumeiramente ouvindo vocês, e vocês noticiaram a operação da Polícia Civil. Uhum. Na terça-feira passada, eu usei a tribuna da Câmara também para dizer sobre a questão dos roubos de cabos. Eu já tinha feito um pedido para o nosso presidente Tonhão para que trouxesse a autoridade policial na nossa reunião de segunda-feira para a gente entender de que forma, coletivamente, ali, todos os vereadores, a gente poderia somar para que resolver esse problema do furto de cabos, né? Não só do cabo de internet, mas do cabo normal de eletricidade, né? Que é furtado e traz um problema para todo mundo, né? E ontem teve essa operação, então a gente nem precisou de fazer a reunião, a Força Policial, delegado Cavanha, parabenizar o delegado Cavanha, parabenizar o comandante da Polícia Militar, acho que não me lembro, Moreira, né? Major Moreira, parabenizar o Major Moreira pela ação. Essa ação é importante para mostrar pro receptador que a polícia está de olho nessa situação e que, se a receptação acabar, certamente não tendo para quem vender, o Noia vai parar de cometer essa loucura que é subir em poste eletrificado para roubar fio, tá? Tô saindo dessa reunião agora, tô indo para a Câmara, uma iniciativa do vereador Robson do Alinhamento, do Fernando Jurado e do Marcos Silva. Nós vamos sentar agora com as empresas provedoras de internet e nós estamos buscando solução para resolver essa questão dos cabos de internet que tem causado 2 problemas, pelo menos, para nossa cidade. O problema de paisagem, né? Aqueles cabos tudo solto, parecendo Rio de Janeiro, né? Parecendo... E também, eu não queria usar essa palavra, né? Mas tá feio o negócio, gente. E também a questão da segurança, né? Um cabo desse, ele cria um colo, esse colo pode, uma hora, um motociclista se enrolar num colo desse, né? Então, nós estamos saindo agora, estou indo para essa reunião lá na Câmara de Vereadores, para a gente tratar também com as empresas de internet em relação ao que dá para ser feito. A gente já fiz uma primeira reunião, eles já trouxeram algumas soluções que estão sendo usadas em outros lugares para resolver esse problema. E é com isso que nós vamos tratar. Entendo, pela essa primeira reunião, que as empresas de internet, elas têm a boa vontade de fazer e que hoje existe um problema que são as pequenas empresas que acabam não tendo tanta responsabilidade com o sistema todo de um modo geral. Então, o que a gente precisa agora é entender do ponto de vista do que a Casa de Leis do município pode criar de legislação para que a fiscalização possa acontecer, tirando do mercado aquelas empresas que não têm compromisso com a resolução do problema. Porque na verdade não é a Electro é responsável pela rede, mas essas empresas de telefonia que fazem as ligações, né? E tem umas que deixam de qualquer jeito. Nesse sentido, a Electro não tem culpa nenhuma, tá? Inclusive, a Electro foi motivada no passado a fazer a retirada dos cabos e a Electro, numa atitude bastante responsável, entendeu? Não dá para fazer isso.
A gente chegar lá e cortar os cabos de internet, olha o problema que nós vamos criar. E aí não é um problema doméstico, não é um problema na sua casa, é um problema no SAMU, é um problema no SEM, é um problema nas escolas do município. Então isso não dá para fazer. Tem que cobrar então, dessas empresas, a gente tem que buscar uma solução. Essa solução tem que estar envolvida o público, a Prefeitura de Três Lagoas, a Câmara de Vereadores, tem que estar envolvida as empresas sérias que estão atuando no setor, e tem que estar envolvida a Elektro. É isso que esses 3 vereadores estão trabalhando no sentido de montar, de consolidar, né, essa coalizão de forças no sentido de resolver o problema. É porque já existe até uma lei municipal que foi aprovada pela própria Câmara de Três Lagoas em relação a essa questão da fiação. A Elektro, ela recebe um valor, inclusive, para que essas empresas possam utilizar a sua rede, né? Só que aí a empresa também tem que cobrar, e a Elektro diz que tem cobrado também para que essas empresas façam a retirada daqueles fios que não estão sendo mais utilizados, né? Só as grandes empresas que têm que fazem esse pagamento para a Elektro, só as grandes empresas. Aí elas contratam essas terceiras. Essas terceiras são pequenos provedores, né? O menor número de atendimento. São pequenos provedores. Essas pessoas, evidentemente que essas empresas têm o direito de estar no mercado, a gente vai sempre estar lutando por isso, mas precisa de ser feito alguma coisa nesse sentido. Precisa disciplinar a questão, tá? E nós estamos, enquanto vereadores, aí não falo só como vereador Fernando Jurado, mas essa coalizão de vereadores no sentido de resolver, eu acho isso muito legal, muito legal. Estou muito satisfeito de estar nessa coalizão, de disciplinar, ou seja, o que a gente pode criar de legislação para que o executivo possa fiscalizar e as empresas que têm interesse de estar no mercado, que são sérias, possam fazer para que a gente resolva o problema. É isso que nós estamos, é nesse sentido que nós estamos dando passos. Maravilha, vereador, eu quero agradecer a tua presença, né? Deixar os microfones abertos para suas considerações finais. O espaço aqui está sempre aberto para que a gente possa falar de assuntos importantes, de relevância para a população, viu? Tá bom, Ana. Obrigado aí pela oportunidade. E eu quero ser convidado aqui daqui uns dias para a gente falar aí da retomada das obras da 320, que é outra briga nossa. Vamos aproveitar, já falou desse assunto, é porque foi aberta, inclusive, uma licitação e o senhor tinha cobrado, inclusive, essa conclusão, né? Tinha sido cobrada umas 2 semanas atrás, a gente fez a cobrança, já tinha enviado no começo do mandato, a gente não tinha nem começado as sessões, mas a gente já tinha enviado um e-mail para o governo do estado, cobrando a 320, mais do que cobrando, né? Um governo estratégico, né? Um governo que é referência hoje no Brasil, como o governo Riedel, de dinamismo, inteligência de cenário, né? De forma de análise de cenário. Como que uma rodovia como a MS 320 pode estar faltando 60 quilômetros de asfalto para poder fazer a ligação em Três Lagoas, que é uma das cidades mais importantes do Brasil, uma das cidades produtivamente mais importantes do Brasil, a um investimento que provavelmente no momento de pico vai ser o maior investimento em engenharia civil do Brasil, faltando 60 quilômetros de uma estrada, de asfaltamento de uma estrada. Era inconcebível. Então o governo do estado certamente entendeu que fazia muito sentido e agora até o final do ano deve começar a obra lá, e agora a boa notícia é que isso ia ser feito em 2 etapas. Eram 33 quilômetros, depois mais 33 quilômetros. E agora já está sendo licitado as pontes, tudo tal, mas vai ser feito de uma vez só. Todas as 2 etapas vão ser feitas de uma vez só. E vai encurtar muito, inclusive, de Três Lagoas para Arauco, para Inocência, sem sombra de dúvida, vai desafogar um pouco do que está acontecendo em Inocência. Né? A Inocência está afogada por conta de que não faz sentido as pessoas que estão relacionadas ao processo e até a Inocência depois voltar a Três Lagoas para morar ou para consumir. Mas agora nós vamos encurtar muito o caminho entre Arauco e Três Lagoas, e sem sombra de dúvida isso vai trazer também fomento para fomento e desenvolvimento para a cidade de Três Lagoas. Maravilha. Na próxima ocasião nós vamos bater mais um papo para falar da industrialização, inclusive do trabalho do senhor muito voltado para essa questão do empreendedorismo. Eu vou marcar uma próxima entrevista para a gente falar exclusivamente sobre isso, viu? Vou ficar aguardando ansiosamente. Combinado, vereador. Obrigada, viu? Tchau. A gente conversou hoje ao vivo com o vereador Fernando Jurado, falando aí sobre os problemas, né, ocasionados, enfim, relativos à concessionária de energia elétrica aqui em Três Lagoas.